Na reta final de 2024, o momento é de apreensão para os polos da política nacional. Se por um lado não faltam contestações sobre os planos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para a economia, a condição da saúde com que ele chega para 2026 e um conflito interno com o PT, por outro, seu principal adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfrenta a possibilidade de uma prisão na investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe e um confronto com outras possibilidades da direita. Confira no Linha Política número 43 com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor, estamos aqui para a edição 43 do Linha Política, nesse ano de muito assunto, nesse ano de muito vai e vem, eleição municipal e tudo mais. E a gente está chegando agora, praticamente entrando aí na reta final, já estamos na antepenúltima semana do ano, e a gente vai trazer aqui uma discussão para falar sobre um momento que é um momento peculiar dos dois principais nomes da política brasileira e aquilo que eles representam, né? Porque estamos falando de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, e de Jair Bolsonaro, ex-presidente. E os dois estão vivendo momentos diferentes, mas não necessariamente um deles tem muito o que comemorar. Por quê? Ou talvez, se há algo para comemorar, são derrotas de um e de outro, né? São vamos dizer aí, deslizes de um e de outro neste momento, porque há coisas que as duas equipes dos dois, né, atual e ex-presidentes, têm o que lamentar. Vamos começar a falar pela esquerda de Lula. Professor, o momento é de dificuldade, principalmente quando a gente fala nas discussões, tem como âmbito, tem como espaço a economia, além da condição de saúde. E essas últimas semanas, elas foram de muitas discussões, e apesar de certo avanço para especialistas que acompanham o momento econômico num campo mais amplo, o presidente anda meio deslizando, principalmente quando quer falar sobre e os planos que ele coloca ao debate na política nacional. Essa questão da doença do Lula trouxe um problema a mais para o PT, né? O PT já tinha esse problema de apresentar um candidato. Quando você discute nesse âmbito da normalidade, da discussão política, fica mais fácil a discussão. Mas quando aparece um problema de saúde, se bem que o problema que o Lula teve não tem nenhuma interferência neurológica, não tem nada disso. Para a surpresa dos médicos, Lula entrou no auditório da coletiva e contou como foram os dias em que esteve no hospital. Agradeceu a equipe médica e de enfermeiros e disse que levou um susto quando soube que correu o risco de morrer. Eu só fui tomar ciência da gravidade do que aconteceu comigo depois da cirurgia na segunda-feira, na terça-feira à noite, o doutor Marco foi conversar comigo, junto com o Tuma, junto com o Zé Guilherme, junto com o Calil, junto com a doutora Ana, e me contaram a gravidade do que aconteceu comigo. Mas mostra a fragilidade. Também não há como colar a imagem do Lula ao Biden dos Estados Unidos. Ele é um homem saudável, faz ginástica, né? Ele está, de uma certa forma, apto a talvez seja o mais velho, né, se ele for o candidato à presidência da República. Então, aquela coisa da não substituição do Lula por um outro candidato agora torna-se uma questão dramática, né? Porque como vai o PT resolver essa questão com a saída, né, ou a possibilidade do Lula ter essa restrição com referência à questão da idade. A questão econômica está numa situação extremamente difícil. Os efeitos que o Lula tem procurado através dos pacotes não têm surtido os efeitos que ele desejava. Esse mercado está extremamente agitado, tanto pelas questões
econômicas internas do Brasil, a questão do aumento da taxa Selic e também a questão do Trump, que a gente não sabe o que vai acontecer. O PT teria uma determinada folga porque o Bolsonaro estaria impedido. Depois vamos falar desse lado da direita do Bolsonaro, porque eu também vejo alguns problemas na direita. Pois é. Então, o Lula tem esse problema, o problema da saúde dele e de quem vai ser o candidato que ele vai indicar. Ou ele vai ser o candidato. Não sei qual seria as repercussões que o eleitorado iria enxergar essas hipóteses. De um candidato que é bom de voto, não adianta, o Lula ganhou 5 eleições, ele tem votos. Talvez o governo dele, como ele está sendo avaliado, 1/3 aprova, 1/3 não aprova, isso não tem interferência na questão da quantidade de votos que ele tem. É inegável, ele tem votos. E se a eleição fosse hoje, ele ganharia a eleição. 35% avaliam a administração como ótima ou boa, 34% avaliam como ruim ou péssima. Outros 29% afirmam que é regular. 1% disse não saber. Agora, a questão econômica está batendo num aspecto que a sociedade não está vendo os benefícios do emprego, né, mas está vendo o problema da inflação no supermercado. Então, isso vai pesar consideravelmente. Então, o PT, que estava mais ou menos tranquilo nesse aspecto, ele tem 2 problemas agora. A saúde de Lula, ele tem que repensar se vale a pena insistir na sua candidatura ou ele ser aquele que vai ficar do lado do seu indicado, ou a economia não vai deslanchar, nós vamos ter problemas sérios econômicos. Então, eu acho que a gente tem esse cenário que ainda hoje é difícil a gente ter uma linha resolutiva sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que começar a acompanhar esses 2 aspectos. Só para a gente poder pontuar, hoje a gente está gravando na quarta-feira, né, dia da publicação desse podcast. Ontem o dólar encerrou em R$ 6,09, chegou a bater R$ 6,20. Mas para a gente pontuar quanto tudo é muito complicado, o momento da especulação e tudo mais é difícil, mas ontem esta alta teria sido motivada, professor, só para a gente ter uma ideia de quanto hoje a política nacional precisa de uma nova roupagem e a gente voltar a profissionalizar a política, profissionalizar inclusive a forma como os temas estão sendo avaliados e a economia é puxada junto nessa situação. A alta do dólar ontem teria sido motivada por uma fake news. O senhor acredita nisso? Que um perfil no X, né, no antigo Twitter, teria ali publicado uma fake news e isso teria sido republicado por analistas, jornalistas e acabaram, né, motivando esta alta. O dólar já está em alta, já está batendo mais de 6 já há algum tempo, mas isso teria motivado a terça-feira tão ruim que a economia brasileira teve ontem, só para a gente ter uma ideia do como essa questão toda da discussão política precisa ser tratada de uma forma mais responsável. Mas em meio a tudo isso, e eu já vou linkar com isso que o senhor está puxando, né, porque a gente está falando da economia, do momento inclusive da saúde do presidente e dos planos que o presidente tem para 2026 também. Um desses nomes que tem sido pontuados aí, daquilo que seria o natural sucessor de Lula, seria o atual ministro Fernando Haddad. Só que Fernando Haddad está no meio também dessa situação toda da economia, com os planos do governo brasileiro, com aquilo que não tem caído muito bem na esfera econômica quanto aos analistas. Por outro lado, professor, eu vou pedir agora para o senhor fazer uma análise partidária do presidente Lula, porque olha só, na semana passada a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que, abre aspas aqui para ela, ir para o centro pode ser a morte do PT, e ela já colocando aí empecilhos e até mesmo obstáculos nos planejamentos de Lula, cada vez mais levando ao centro. Mas a pergunta é, quem está indo para o centro não seria o governo e não o PT? A Gleisi Hoffmann está fazendo essa confusão e parece que é uma confusão que tem atrapalhado cada vez mais os planos de Lula, porque o Lula presidente é alguém de centro. O Lula político partidário, continua sendo alguém de esquerda. Isso influencia quanto em 2026, professor? E a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, voltou a criticar o Banco Central pela alta dos juros. Ela escreveu nas redes sociais, abre aspas, quem está desancorado da realidade é o Copom do Banco Central. A ata divulgada hoje é um tapa na cara da população e dos setores produtivos da economia que não podem conviver
por mais tempo com os maiores juros reais do planeta. Essa é a irresponsabilidade de que falou o presidente Lula. A ata é uma carta de sequestro da política econômica do governo que o mercado quer impor via Banco Central autônomo, exigindo cortes e medidas contracionistas. Bom, vamos por partes. Tem muitas dúvidas aqui que você colocou. Primeiro, a questão do mercado. Eu acho que o mercado não foi em função da fake news. O mercado não é tão burro dessa forma. O mercado é inteligente. É gente que trabalha com números, com estatística, não vai se prender a matemática, economia de alta resolução. Não vai se prender a fake news. Não acho que seja isso. Um dos indicativos é que nesse final de ano as empresas remetem os lucros, os dividendos para o exterior. Há realmente uma fuga de dólares. Esse é o problema. O outro problema da alta de dólar é que com o aumento da taxa Selic, o governo não está conseguindo colocar os títulos da dívida pública para cobrir o rombo do governo. O mercado não está comprando os títulos. Então está desviando o título para o dólar. Está retirando o dólar, está tirando o dólar do Brasil. Se o governo não abrir os olhos referência à questão do arcabouço que ele destruiu, não existe mais arcabouço. O que o Haddad faz, o Lula desfaz, é porque o PT tem um problema muito sério. Ele tem um problema de olhar para dentro do PT para atender as correntes do PT e não olha para fora. Ele atende mais o PT interno, como é o caso da Gleisi. Quer dizer, o que ela está olhando? Ela está com temor que o Lula vá para a direita, vá para o centro, e essa é a solução do PT, porque os partidos nanicos que o PT criou para reforço da esquerda, nenhum deles e nem o Lula consegue transmitir votos para esses candidatos. Veja o caso de São Paulo, né? Com todo o apoio do Lula, o Boulos não ganhou a eleição. Na verdade, o PT, se ele não olhar para fora, esquecer essas correntes internas dentro do PT, ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas muito sérios, porque ele ainda está governando para o PT, para dentro do PT, não está governando para o país. Lula faz de conta que nada do mercado tem influência. Tem sim. Tanto que hoje, um desses aspectos do aumento do dólar, que o pessoal não está comprando títulos do governo. E os títulos do governo estão perdendo valor. E aí, o que o governo vai buscar? Vai captar recursos aonde? Daí o fato de que o próprio governo está comprando os títulos a preço barato. Porque com essa mentalidade política, a mentalidade do PT, porque o mercado não trabalha no presente, o mercado trabalha no futuro. É isso que a sociedade precisa entender, que o mercado está precificando agora é o futuro dessas medidas que o governo tomou, que não tem efeito nenhum para a redução do custo da dívida. É isso que a sociedade precisa entender e que o PT precisa entender. Não é contra as reações, não, é o futuro, porque o mercado ele não trabalha com dados do presente. Ele trabalha com taxas do futuro. E quando você projeta uma inflação, uma taxa Selic alta para o futuro, é sinal de que o governo está tendo dificuldades de vender os seus títulos e de rolar a sua dívida. Então, esse é o grande problema que o PT vai ter que resolver. Não é contra as reações, não, é o futuro, porque o mercado ele não trabalha com dados do presente. Ele trabalha com taxas do futuro. E quando você projeta uma inflação, uma taxa Selic alta para o futuro, é sinal de que o governo está tendo dificuldades de vender os seus títulos e de rolar a sua dívida. Então, esse é o grande problema que o PT vai ter que resolver nesses 2 últimos anos. Se ele não resolver isso, eu não acredito que a força do Lula seja suficiente para ganhar uma eleição. Agora, o problema é que a direita, até agora, a gente não sabe quem é a direita no Brasil. Se é Bolsonaro, se é Pablo Marçal anarquista, se é o agro, né? E se é o centro-oeste. O centro-oeste, o agro, né? Ou o centrão tradicional, né? A direita também não tem candidato. E não tem candidato para competir com o Lula, e eu acho que muito menos por um indicado pelo Lula. Porque o Bolsonaro, com essa questão da Polícia Federal, ele vai ficar restrito apenas à sua bolha. Pois é. Que é exatamente essa direita raivosa, que está diminuindo de tamanho, porque o que está sendo revelado é umas coisas que qualquer pessoa de bom senso, e a gente percebeu claramente que muita gente de bom senso foi pro lado do Bolsonaro, essa gente está voltando. E essa gente também não tem escolha, porque Caiado, Ratinho, Pablo Marçal, essa gente não tem voto.
Essa gente não tem e não representa a direita. O Tarcísio, a tendência do Tarcísio é estacionar, porque essa questão da segurança pública, que é o aspecto que mais preocupa a sociedade ao lado da economia, ele está mostrando um lado extremamente escuro para a sociedade com referência à questão da segurança pública no Brasil, coisa que São Paulo não está acostumado com isso. Então, eu acho que o Tarcísio não é candidato, ele vai ter que aprender muito com referência a governar São Paulo. Ele ainda está muito imaturo, ou seja, ele cometeu um monte de coisas erradas, politicamente erradas, e ele, na verdade, está usufruindo do que o Dória deixou no estado de São Paulo, coisa que São Paulo não está acostumado com isso. Então, eu acho que o Tarcísio não é candidato, ele vai ter que aprender muito com referência a governar São Paulo. Ele ainda está muito imaturo, ou seja, ele cometeu um monte de coisas erradas, politicamente erradas, e ele, na verdade, está usufruindo do que o Dória deixou no estado de São Paulo. Isso não existe, porque a direita não tem um líder. Pois é. Bolsonaro não é líder da direita. A direita está fatiada. O problema é que Bolsonaro é pequeno em relação à direita e Lula é enorme em relação à esquerda. Esse que é o problema. O Lula é maior do que o PT e Bolsonaro não é maior do que a direita. E o Bolsonaro, de uma certa forma, ele com certeza vai ser preso. Por exemplo, numa campanha eleitoral, como é que vai fazer? Vai tirar a fotografia dele no presídio, apoiando o candidato? Ele vai aparecer no santinho, atrás da grade? Não tem como. Pois é, Orengo, o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de comentar o caso numa rede social. Sobre a prisão do general, ele disse que há mais de 10 dias o inquérito foi concluído pela PF. Como alguém hoje, segundo Bolsonaro, pode ser preso por obstruir investigações já concluídas, concluiu o ex-presidente. A grande expectativa nesse momento é em relação aos próximos passos das investigações. Você veja, com todas essas crises, a popularidade do Lula se mantém. E a questão do Bolsonaro, ele representa apenas o grupo dele, que é um grupo que também está começando a diminuir, porque muita gente não vai seguir. O próprio Tarcísio tem um problema seríssimo. Se ele continuar a insistir com esse negócio que o meu líder, o meu patrono, o Bolsonaro, ele vai se queimar cada vez mais. Então, por isso que ele está saindo fora da questão do presidencial, porque ele sabe que, presidencialmente, a figura dele vai ser colada de Bolsonaro. Eu sou muito fiel àqueles que me elegeram. Então, eu tive um grande apreço da população de São Paulo que me acolheu. E nós temos projetos muito interessantes e muitos para entregar em 28, em 29, 30. O que me motiva a ficar em São Paulo? A entrega desses projetos. Por isso, qual é a minha opção, qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo. E, obviamente, fazer um bom trabalho para ajudar um grupo em 26 a chegar à presidência da República. Nós temos uma grande liderança da direita, que é o Bolsonaro. E a direita de Bolsonaro não sustenta um candidato a presidente da República. Ainda mais se você imaginar que eu acho que com essa indecisão da saúde do Lula, ou seja, esse problema que o PT tem 2 anos para resolver e 2 anos que a direita tem para resolver a respeito do candidato da direita, pode surgir uma terceira situação que nós não estamos pensando, de partidos do Centrão apresentarem candidatos. Por exemplo, o MDB, Geraldo Alckmin vai ser o quê? Não vai ser candidato? Você acha que ele vai deixar essa possibilidade de ser candidato? O PT não vai apoiar o Geraldo Alckmin, nunca. O Geraldo Alckmin nunca foi de esquerda, né? Ele foi para o PSB por uma questão de oportunidade, né? Mas você pode gerar aí uma fragmentação, e essa fragmentação vai ter um aspecto extremamente benéfico para nós nas eleições de 26, que é o fim do radicalismo. Porque aí não tem o que falar de petismo, nem tem que falar de Lula, nem tem que falar de Bolsonaro, nem de falar de direita. Então eu acho que a gente pode voltar àquele estado que tínhamos no período pós-democratização. Você ter vários candidatos representando várias correntes e não aquela infinidade de 11 candidatos, mas você ter aí uns 4, mais 2 candidatos para concorrer com a direita e com a esquerda. É um processo que nós temos que acompanhar muito de perto nesses 2 anos que faltam para até 26. Essa é uma hipótese, porque eu acho que com a saída de Lula acaba o
petismo. Lulismo, não. E com a prisão do Bolsonaro, o bolsonarismo fica restrito apenas àquele pequeno grupo dele e àquele grupo do PT. Como, por exemplo, até hoje se fala do getulismo no Brasil, né? Com uma vaga lembrança, mas sem nenhum poder de mudar o panorama político no Brasil. Pois é, essa é a minha opinião. O getulismo, o próprio Brizola tentou manter isso vivo durante um tempo, né? Professor, pra gente poder encerrar aqui, uma prévia disso e do poder e da possibilidade que está na mão do Centrão, a gente lembra que agora no começo do próximo ano nós teremos eleições no Congresso, e só para a gente lembrar o quanto está nas mãos da questão do centro hoje o caminho da política eleitoral e da política partidária, o Arthur Lira, por exemplo, deve estar cada vez mais certo eleição de Hugo Mota, né? Hugo Mota, que é hoje do Republicanos, é o nome do Arthur Lira, e para a gente lembrar, tem vários partidos já definido apoio a Hugo Mota, entre eles o próprio PT e os seus 68 deputados e o próprio PL e os seus 92 deputados. Hoje ele tem aí, se esses partidos fecharem questão, né? Hoje ele tem uma linha de 373 deputados entre os vários partidos que já fecharam acordo para a eleição de Hugo Mota. Lembrando que ele precisa de 257 deputados votando para conseguir essa eleição. Lembrando que os outros dois nomes, nós temos ainda o Antônio Brito, do PSD, né, da Bahia, e também o Elmar Nascimento, também aí da Bahia, mas no caso do União. Só para a gente lembrar o quanto cada vez mais as coisas parecem estar na mão do Centrão. Muita coisa para ser discutida ainda para o próximo ano, né, professor? Eu acho o seguinte, eu acho que nós vamos viver aí momentos muito interessantes, porque eu acredito que o Centrão, o MDB, vai ter um candidato. E se você pensar bem, pode ser que não apareça, mas dentro dos políticos que nós conhecemos, como a Simone Tebet, o próprio Geraldo Alckmin, né, que tem facilidades de comunicação com a sociedade, pode ser que tenham outros candidatos, né, não da direita, mas da esquerda, que tenham essa ligação com a sociedade, porque a proposta de candidato para 26, diante dos desastres políticos que o Brasil passou nesses últimos anos, com a reversão do Poder Legislativo mandando no Poder Executivo e a questão das emendas, ou seja, essa farra do boi que o Congresso Nacional está fazendo, ou seja, se você tiver um candidato que tenha uma linha política que consiga falar com a sociedade e mostrar as mazelas do que nós estamos vivendo hoje, da quebra da institucionalidade política do Brasil, o legislativo mandando no executivo, o judiciário mandando no legislativo, mandando no executivo, ou seja, essa quebra de hierarquia, de harmonia entre os poderes. Eu acho que se tiver aí um candidato inteligente e não a participação efetiva de Lula nem de Bolsonaro não vai ser candidato, eu acho que a gente vai quebrar, tem um amplo caminho para a gente discutir o Brasil no futuro. Eu vejo isso como uma experiência interessante e com esperança de que não é possível, porque continuar do jeito que nós estamos, com essa brincadeira de gastança, com essa dificuldade do aumento da dívida pública, com um mercado altamente especializado no Brasil, se os candidatos não tiverem o pé no chão e o olhar no futuro, eles estão todos condenados ao esquecimento. Então, eu acho que de tudo isso deverá surgir lideranças com discursos novos. Essa é a minha esperança, que eu acho que é a única que resolve, porque nós estamos num fim de era. Possibilidades, é isso aí. Professor, muito obrigado pela conversa de hoje. A gente lembra que o próximo Linha Política vai ser no pós-Natal, né? Então já dá até pra gente desejar um Feliz Natal para os nossos ouvintes e lembrar que a gente vai ter o próximo Linha Política também é o último do ano. A gente vem aí com uma novidade pro nosso ouvinte, pro nosso internauta no próximo episódio, mas lembrar que 2025 tem muita coisa ainda para a gente poder acompanhar dessa política nacional
e, é claro, sempre nessa expectativa de melhora, porque apesar do que o Tiririca dizia, pior que tá, dá para ficar, né? Professor, obrigado pela conversa, viu? Um abraço, Francisco, um abraço a todos aí, e se a gente não se vê, um Feliz Natal para você, para toda a equipe aí que nos ajuda a levar isso, né, para os ouvintes e os internautas. Um abraço a você e tudo de bom. Essa foi a edição número 43 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da TV Bandeirantes, UOL, CNN e TV Cultura. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Henrique.